Fala pessoal, muito boa noite. Primeiro eu quero começar aqui me desculpando. Eu fiz um vídeo mais cedo aí totalmente desconectado, né, da vida mesmo, né, da proposta que eu queria trazer pro vídeo. E não gostei do vídeo que eu fiz, né, mas eu acabei subindo ele porque eu tinha que trazer algumas informações, onde eu, tipo, me exaltei aí com o que o Flamengo fez, né, basicamente fiz dois vídeos da mesma coisa e quero me desculpar com você. Agora vamos falar sobre as situações, né, de uma forma um pouco mais centrada dessa vez, né? Não falei merda, mas eu queria trazer informação, acabei focando num problema só e fiquei nele o vídeo inteiro. Antes de tudo, peço que você se inscreva, para você se inscrever no canal. Faltam próximo de 80 seguidores para que eu consiga bater a meta de 500 inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo, puder ser inscrito, já é inscrito, compartilha para alguém, vai me ajudar bastante, tá? Vamos falar aqui de Gabigol, vamos falar aqui sobre alguns problemas que o jogador vem enfrentando, algumas novidades agora que saiu no fim da noite, né? Saiu ontem, depois da entrevista lá na coletiva contra a equipe do Grêmio, ele foi perguntado sobre Gabigol, porque o Gabigol não tem chance e tudo mais. O atacante foi é, apenas 3 dos 35 jogos que fez com o treinador. Ele foi titular em apenas 3 jogos nesses 11 meses que o Tite está trabalhando. Ou seja, perto de um ano, o Gabigol foi titular somente 3 vezes. Informação aqui do GE. Então, eu vou trazer as palavras do Tite aqui para a gente ir conversando sobre. Aí, perguntado, né, se ele, o porquê dele não colocar o Gabigol, ele fala o seguinte: o técnico tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar e evoluir, e não cortar a cabeça dele no primeiro erro. Não sei qual foi o tempo, mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei ao Flamengo, ele estava assim, em recuperação. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava se recuperando. Nesse momento, ele está se recuperando. Dizendo aí que o Gabigol muitas das vezes não estava disponível para que ele fosse escalado. E por não estar, não estar 100% recuperado, ele não colocou o jogador. Aí ele ainda vem e destacou que Pedro Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que eram concorrentes de Gabigol na época, atravessavam a melhor fase e não tinha o porquê, né, de tirar eles para colocar o Gabigol se ele estava, além de ter problemas clínicos e físicos, e ainda tinha um problema de punição. Aí ele continua. Talvez o fator mais determinante tenha sido essa série de problemas físicos. Talvez. Quando esteve em condições, teve oportunidade. Não só o Everton, o Luiz Araújo estava no melhor momento da carreira. O Pedro está no melhor momento da carreira. O Cebolinha também estava. Acho que só tinha visto o Cebolinha assim no Grêmio e quando foi campeão da Copa América comigo na seleção. E ele ainda continua. As lesões, essa falta de continuidade em treinamento em alta intensidade em função da sequência de situação. Por exemplo, ele estava machucado, entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso, você viu? Isso acaba prejudicando essa sequência. E aí depois ainda trazendo aqui palavras que o César Sampaio falou, né? E aí explicando também por uma questão do porquê, né? Dissecando um pouco mais esse assunto, ele fala: ele esteve afastado por dopagem no momento que esperávamos contar com ele. E teve um momento do Pedro. Temos dado minutagem a todos. Essas infelicidades atrapalham para que ele tivesse mais minutos, explicou o Sampaio. Então, trazendo um resumão. Ele falou que, basicamente, que o Gabigol não teve todas as chances que deveria ter, no nosso ponto de vista, porque ele estava machucado quando ele chegou e em relação a isso, Cebolinha, Luiz Araújo e o Pedro estavam melhores do que ele naquela época. E quando o Gabigol ainda estava se recuperando, veio essa questão do doping que o afastou cada vez mais. O tempo que ele ficou fora, ele não teve um treinamento de alta intensidade com o grupo, ele teve um treinamento específico para ele sozinho,
onde provavelmente a intensidade do treino não era tão alta. E quando ele voltou, no entendimento do Tite, ele não tinha aquela capacidade física para poder manter. E aí teve lá a lesão, logo lá depois, né? Essa série de lesão ele também sofreu. E contra o Vasco, quando ele entrou, ele não estava 100%. E no primeiro movimento que ele foi correr, ele meio que deu uma travada. Sabe quando você está meio seguro de fazer tal movimento achando que aquilo vai doer ou que você pode ter uma nova lesão no mesmo lugar? Ele meio que deu uma segurada. E talvez possa estar sentindo, mas meio que dá uma forçada para poder entrar no jogo. Então, trazendo aí as palavras do Tite, na minha opinião, se o cara não tá bem fisicamente, não tem que colocar, tem que recuperar o cara 100% para que eu também possa cobrar dele o que ele pode entregar. A mesma coisa eu falo do De La Cruz. O De La Cruz, ele tá passando, porra, mosquito. O De La Cruz tá passando por um problema físico crônico, né, onde ele se machucou, voltou, não jogou bem, mas eu não posso cobrar dele, como eu também não posso cobrar do Arrascaeta. A gente sabe que o Arrascaeta 100%, ele destoa de todo mundo. Mas se o cara tá 50%, 70%, eu não posso cobrar do cara da mesma forma, entendem? Então, eu prefiro que ele seja recuperado no seu 100%. A gente mostrou aí contra o Grêmio que a gente tem capacidade de elenco de jogar sério, né? Se quiser jogar sério, com um time mais alternativo, com a molecada e até com os jogadores que entram com menos frequência dentro do time, para poder manter o campeonato e recuperar esses jogadores que são de grande valia para a gente no seu 100%. E aí, se porventura for eliminado, acaba que é uma situação que acontece. A mesma coisa, a gente não queria perder o Pedro, mas aconteceu. Então, mudando aqui o assunto, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do Carlinhos. Duas situações, o lado dele e depois um lado mais racional. É o Carlinhos que, de uma forma que a gente sabe que não teatral do Kahneman, ele foi expulso. Ah, esse mosquito aqui, cara, quer fazer parte do vídeo ele. Ele foi expulso num lance onde o Kahneman ele bota a mão no cara, cai na pilha dele, né? Ele bota a mão no cara e aí ele colocando a mão no cara, o cara ele tenta tirar a mão assim, né? E a mão bate no rosto, o Kahneman faz aquela cena, mas a gente também não pode dizer que a mão não pegou, mas também não foi para isso tudo. E seria, né, do ponto de vista da arbitragem, né, ter esse tato, né, de olhar, ver qual é a intensidade e tudo mais. Porque se a gente colocar se bateu ou não bateu, se tocou ou não tocou, vai ser sempre uma falta. Todas as jogadas sempre vai ter uma falta. Todas as jogadas vai precisar ter amarelo. Porque muitas das vezes qual é o critério que se usa para que o cara tome o amarelo ou não? A intensidade. Às vezes a falta não é feia, mas às vezes é uma falta técnica. Às vezes o cara vem dar uma porrada. A primeira falta do cara. Amarelo. Por quê? Intensidade. Teve intensidade. E não teve intensidade na mão que o Kahneman, que o Carlinhos botou no Kahneman. Só que é aquilo, né? O VAR viu, né? Os caras são ruins, né, mano? Os caras são muito ruins. E aí, o Carlinhos deve ser, nesse momento eu ainda não tenho nenhuma informação, mas ele deve ser denunciado aí pela STJD. E talvez, rapaziada, ele não possa nem jogar mais pelo Campeonato Brasileiro. Eu já vi essas punições do VAR, principalmente quando é agressão, quebra-quebra aí do material aí, principalmente do VAR. O cara pega uns jogos bacanas aí, pega uns 6, 8, e dependendo de quando sair a punição, talvez ele nem entre mais em campo nesse ano. Então, se for uma parada que vai rolar com rapidez, talvez saia 8 jogos de suspensão. Puta que pariu. 8 jogos de suspensão. E aí ele pode basicamente ficar aí só disponível para Libertadores. Na Copa do Brasil ele não pode jogar porque foi comprado. Ele já jogou pelo Nova Iguaçu. E no Brasileiro, se ele for punido pela quantidade de jogos, né, seja 8, 6, ele pode perder aí grande parte da sua amostragem, né, que ele podia amostrar aí dentro do Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então,
é uma situação bem complicada, né? E aí depois disso, o Flamengo soltou uma nota. Eu não tenho a nota do Flamengo aqui, mas quero fazer só um resumo para vocês. Que o Carlinhos sofreu, né, injúria racial, dizendo que ele escutou, né, o pessoal falando a palavra macaquinho. Aí é uma parada que não cabe mais, né, rapaziada? Não cabe mais. é, não tem porquê, não tem motivo, entendeu? Cenário nacional, porra, todo mundo sabe que isso aí, além de ser crime, é desrespeitoso, entendeu? Então, assim, não tem nem muito o que ficar falando, não. Tá errado, pô, tá errado. Aí depois o Grêmio lançou uma nota dizendo que o torcedor foi identificado e ele falou que a seguinte palavra: ao invés de ser macaquinho, falou tá bravinho. Então, vai precisar de uma perícia aí, vai precisar de um laudo. Eu escutei macaquinho, entendeu? Mas se porventura chegar um laudo dizendo que tá bravinho, a gente vai ter que mudar, né? Mas pelo áudio dá pra perceber que é macaquinho. Então, é uma das coisas que não pode acontecer, não cabe mais no futebol ter isso. Então, a situação do Carlinhos saiu prejudicado duas vezes, né? No caso, três vezes. Teve a questão da injúria, uma possível injúria racial, teve a agressão dele no VAR e a expulsão de fato, né? Que ele já teria sido expulso do jogo e cumpriria mais uma suspensão. Ele agrediu, né, o VAR, né? No caso, ele fez um ato de vandalismo, quebrando lá, e depois ele ainda sofreu essa injúria racial aí. A cabeça desse menor não tá legal, não. Provavelmente deve ter muita coisa passando na cabeça dele e que ele tomou aquela atitude. Está sendo bem questionado, não está conseguindo entregar muita coisa, não se espera muita coisa dele, ele está tentando mostrar e acontece isso. Então é bem complicado, vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos. Esse foi o vídeo, ficou bem longo porque eu expliquei bastante coisa aí, mas espero que você tenha gostado. Se puder seguir, ser inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, vai me ajudar bastante na meta dos 500 inscritos. Então, próximo aí temos 421, então preciso de mais 79 almas para que a gente consiga bater essa meta, beleza? Até o próximo vídeo, fique com Deus e até mais. Fui.